Olá, aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo o livro Cultura da Honra, de Dani Silk, da editora Chara. Hoje nós estamos entrando no áudio 5. Vamos lá? Primeiramente, apóstolos. Você provavelmente ouviu o termo ministério apostólico ser mais usado nos últimos anos. Estou confiante de que ouviremos e veremos mais deste ministério nos anos que estão por vir. Esse termo é algo que precisa ser definido bem no início deste livro, porque farei referências frequentes a ele daqui em diante. Ao fazer uso desse termo, estarei me referindo aos objetivos e alvos primordiais da liderança do apóstolo e, portanto, os objetivos com os quais todas as pessoas que estão debaixo da liderança do apóstolo se alinham. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse uma frase fundamental para os valores essenciais dele. Ele lhes disse para orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. As instruções de Jesus os ensinaram a ansiar pelo céu na terra. Creio que esse valor essencial é o objetivo primordial do ministério do apóstolo. Os líderes apostólicos estão focados no céu, e a missão deles é ver a realidade sobrenatural do céu estabelecida na terra. Eles anseiam por ver a evidência do toque do céu no ambiente que lideram ou influenciam. Ter essa motivação como fundamento de uma igreja leva a uma ênfase inteiramente diferente das prioridades de governo da igreja. O apóstolo fará da presença de Deus, da adoração e a Deus a agenda do céu, as prioridades máximas no ambiente. Um governo apostólico destina-se a proteger essas prioridades. O apóstolo Paulo refere-se a si mesmo como chefe de construção, em 1 Coríntios 3:10. Essa é uma tradução da palavra grega, a palavra da qual deriva-se a palavra arquiteto. Isso descreve perfeitamente o papel do ministério apostólico. É como se o próprio Deus tivesse dado projetos a certos indivíduos para reproduzirem o céu na terra. Quando esse projeto, a unção do apóstolo, contém uma qualidade que estimula e desperta as diversas unções nas pessoas que o cercam, trazendo-as para fora. À medida que os que estão ao redor do apóstolo começam a manifestar a sua própria unção única, isso cria um ambiente de encarregados que ajudam o chefe de construção a realizar os projetos do céu. A seguir estão algumas das características chaves de um ambiente e cultura apostólicos. Primeiro, a adoração e a atividade sobrenatural são prioridades no ambiente e no estilo de vida dos santos, porque a presença de Deus é a prioridade máxima. 2. Os santos são enviados, como Jesus foi, para destruir as obras do diabo, inclusive a doença, a enfermidade e a aflição. Os santos vivem para demonstrar a todas as pessoas da terra que Deus é sempre bom e o diabo é sempre mau. 3. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Portanto, a igreja deve ser um lugar de extrema e abundante alegria. 4. Deus deseja que aqueles que ainda não o conhecem entrem em um relacionamento com ele no qual a ênfase principal seja o amor e não meramente o serviço. 5. O corpo de Cristo está sendo edificado e equipado para se tornar uma noiva gloriosa e vitoriosa, independente de que algumas condições na terra possam parecer atualmente. 6. A igreja deve criar despertamento e impacto global. 7. As gerações posteriores devem ser equipadas para compreender e demonstrar a revelação do reino. Na Bethel Church, fazemos uma leitura específica no momento das ofertas que declaramos juntos como congregação sobre a nossa região todos os domingos. Há alguns anos, Mike, Deb e Adams se mudaram para Reading, de outro estado, para frequentar a escola Bethel de Negócios Sobrenaturais. Depois de passar um tempo conosco e observar a nossa cultura, Deb escreveu que se tornou carinhosamente conhecido como a nossa segunda leitura para o ofertório. Ela realmente resume melhor o que entendo por ministério apostólico. Ao receber as ofertas de hoje, cremos em Ti para céus abertos e terra invadida, depósitos abertos e milagres criados, sonhos e visões, visitações angelicais, declarações, transferências de unção e manifestações divinas,
unções, dons e chamados, posições e promoções, provisões e recursos, para irmos às nações, almas e mais almas, de todas as gerações, salvas e libertas, carregando consigo o avivamento do reino. Obrigado, Pai, porque quando uno meu sistema de valores ao teu, tu derramas favor, bênção e aumento sobre mim, para que eu tenha mais do que o suficiente para colaborar com o céu, para ver Jesus e ter a sua plena recompensa. Aleluia. Um ambiente apostólico é um lugar empolgante porque o foco no céu permite que a oração e a adoração, os milagres, os sinais e as maravilhas se tornem normais em nossas vidas diárias. Entretanto, há uma área em particular que o papel do apóstolo não se destina a tratar diretamente: as necessidades das pessoas. Você se lembra do que os apóstolos disseram quando foram confrontados com as necessidades das pessoas em Atos 6:4? E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles estavam agindo como apóstolos. As necessidades crescentes das pessoas eram uma distração para o papel e unção deles. Não é que eles não se importassem com as pessoas, afinal, eles realmente fizeram algo para garantir que homens de qualidade de sua comunidade cuidassem dessas necessidades. Mas um apóstolo precisa ter a liberdade para buscar o céu, se ele quiser efetivamente cumprir o seu chamado apostólico. O lado negativo. Quando um apóstolo busca cumprir o seu chamado sem ter ao seu redor as graças dos outros ministérios estabelecidos, diversos problemas reais se manifestam no ambiente e ameaçam o sucesso do líder apostólico. Manifestações incomuns não encontradas na Bíblia, cenários e questões sem precedentes, um foco desconfortável no sobrenatural e uma desatenção evidente para com as necessidades das pessoas começam a gerar problemas para qualquer líder apostólico. Tudo que as pessoas conseguem ver é a distância crescendo entre elas e o apóstolo. À medida que as necessidades das pessoas não são atendidas, elas podem começar a se ressentir com a forma que o apóstolo está decidindo usar o seu tempo. Viagens, reuniões, relações com outros líderes apostólicos e tempos de oração parecem um grande desperdício de tempo quando as necessidades das pessoas estão gritando em seus próprios ouvidos. Já ouvi pessoas dizerem: sinais e maravilhas são ótimos, os milagres são incríveis. Fico feliz por todas essas pessoas cegas que agora podem ver, mas vamos para outra igreja onde eles cuidem das pessoas, onde eles ensinem a Bíblia, onde eles sejam menos emocionais. Essa igreja nem sequer tem um planejamento para ajudar os novos membros a se encaixarem. Isso me parece pequeno, mas é uma reclamação real que afasta as pessoas de um líder apostólico e de um ambiente de avivamento depois de algum tempo. Céus abertos e portas dos fundos abertas são o lado doce e o lado amargo da liderança apostólica. É por isso que eles precisam do apoio do restante da equipe. Em segundo lugar, profetas. A peça vital seguinte no governo de uma cultura de avivamento é o papel do profeta. Essa é a próxima peça da tubulação que bombeia o céu até a terra. O fundamento está incompleto sem a presença da unção profética. Deus enfatiza o papel crucialmente importante do profeta ao longo das Escrituras. Ouvi-me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperareis. O sucesso é construído a partir do valor que damos às vozes proféticas no nosso ambiente, porque a nossa prosperidade vem por intermédio da nossa concordância com a cultura do céu. E os profetas esclarecem a realidade dessa cultura para nós e nos convidam a entrar nela. Nossa experiência com a liderança profética na cultura da Bethel veio de muitas formas diferentes. O número de vozes proféticas que fizeram parte da formação do nosso caminho e destino como igreja parece enorme, desde Bob Jones a Bob Conner, passando por Dick Joyce, Dick Mills, de Mário Murilo, de Michael, de Jim, de John, de Larry, juntamente Heidi Baker, Holland, juntamente com essas vozes proféticas globais e nacionais, mas outras locais e regionais igualmente importantes moldaram a nossa cultura e destino. Chris Vallotton é o escultor principal do ambiente profético da Bethel. Ele é uma dádiva de Cristo para a nossa casa e para o corpo de Cristo. Seu papel como profeta no nosso ambiente cultivou a nossa expectativa de descobrir as alturas e profundidades das boas novas. O Evangelho é mais do que palavras da Bíblia. Ele é uma realidade que precisa se desenvolver na vida de cada crente.
E uma das suas principais maneiras disso acontecer é por intermédio do ministério profético, que tome posse das promessas do reino para destinos individuais e os chama à realidade por meio da declaração profética. Em seu livro O Caminho Sobrenatural da Realeza, Cris apresenta ao mundo os valores essenciais e a revelação pelos quais ele estabeleceu uma cultura profética na Bethel. A liderança e a influência de Cristo como profeta também moldou a nossa expectativa da presença de Deus. Precisamos que alguém nos mantenha com expectativa e conscientes da realidade sempre presente do reino. Os apóstolos nos mantêm crendo, mas os profetas nos mantêm na expectativa de que Deus está vindo. As maneiras dinâmicas pelas quais Deus fala ao profeta, inclusive por sonhos, visões e êxtases, criam a consciência do envolvimento de Deus conosco. Essas ferramentas sobrenaturais produzem um grande aumento da sensibilidade para com a atividade e os planos do céu. Porém, mais do que nos tornar conscientes do céu por intermédio de suas experiências, a unção que está sobre o profeta realmente nos prepara para termos as nossas próprias experiências celestiais. Mateus 10:41 nos diz: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. O que é esse galardão? O galardão é ver e ouvir o que o Espírito está fazendo e dizendo. A unção profética carrega uma dimensão de evidência, que dá às pessoas a visão para ver aquilo que antes da influência do profeta era invisível. Jesus, que foi o modelo do ofício de profeta, andava por toda parte, dando uma visão sobrenatural às pessoas o dia inteiro. Ele costumava perguntar aos seus discípulos e aos que o cercavam: não considerastes, nem compreendestes ainda? A resposta era sempre não, porque Jesus estava apresentando a estes homens uma visão inteiramente diferente da vida, principalmente para os líderes religiosos daquele tempo. Mas essa pergunta levou aquelas pessoas a começarem a procurar algo que elas nunca haviam considerado ver antes. O resultado foi que elas receberam olhos para ver. O profeta e o apóstolo podem conviver de uma maneira excepcional porque ambos estão observando o céu e recriando na terra o que vem ali. Eles devem trabalhar juntos como arco e flecha, em busca dos mesmos objetivos, e não há dúvidas de que essa é a razão pela qual eles são os fundamentos da Igreja do Novo Testamento.